A hiperidrose é uma doença que causa suor excessivo em várias partes do corpo e atinge de 3 a cada 100 pessoas no mundo. No Brasil, são mais de 6 milhões de pessoas que sofrem com ela. Mas existem outras formas de amenizar esse desconforto, é o que explica agora o cirurgião torácico Romero Fenili. Boa tarde, Romero. Boa tarde, Fran. Boa tarde, espectadores. Doutor, todo mundo que está assistindo fica nessa dúvida. Quando que o suor começa a ser anormal? A gente sua aqui na testa, às vezes sua pelas axilas, mas tem gente que sua pelas mãos, os pés. Quando que isso se torna normal? O anormal, o suor pelas mãos já é anormal em si, né? O suor axilar ou em outras partes do corpo, ele é um suor, digamos assim, normal e até necessário para o organismo. O que vai caracterizar a normalidade são alguns fatores. O primeiro é a quantidade, né? Ou seja, suar é normal, mas pingar, né, já começa a ser meio complicado. O outro ponto é a frequência, aquela pessoa que sua todo dia. Mas tem dois fatores que são muito importantes para definir a hiperidrose, que são o fato de a pessoa suar independente da temperatura, ou seja, nós estaremos aqui no estúdio em ar-condicionado, uma temperatura amena comparada à externa, e mesmo assim estaríamos suando muito. Esse é um fator. E o outro fator é uma piora do suor quando a pessoa tem situações de ansiedade, de estresse, né? Ele aumentaria. Então, principalmente esses dois fatores são os que vão caracterizar a hiperidrose, né, como uma doença. Porque eu achei até quando tu falou do, por exemplo, ar-condicionado aqui do estúdio, muitas vezes muita gente vem pra cá e fica nervosa, né, porque vai entrar ao vivo e começa a suar. Mas esse suor do nervosismo é normal? É normal desde que ele não seja uma piora de um suor pré-existente. No caso da hiperidrose, não é que a ansiedade faça ele suar, ele já sua. Só que quando ele fica ansioso, ele sua muito mais, né? Então essa é a diferença da situação que você acabou de relatar, né? Que é aquela pessoa que tem um suor aumentado no momento de estresse, o que é normal, né? Ele está ali numa situação, às vezes, não vou dizer embaraçosa, constrangedora, mas que gera uma ansiedade. Né? Exato, e a pessoa acaba ficando com um suor por causa disso. Né? Mas daí quem está assistindo deve estar pensando, e agora o que eu faço, né, para resolver esse problema? Que tipos de tratamentos existem? O tratamento da hiperidrose, ele consiste primordialmente na cirurgia, que consiste em seccionar um nervo, que é o responsável, digamos assim, por transmitir a mensagem do cérebro até o local onde vai suar. Então, o que é feito nessa situação, usando uma analogia, é como se a gente tivesse o cérebro fosse um interruptor, né? Nós temos um fio elétrico que chega até uma lâmpada, que seria o suor. Se eu cortar o fio elétrico, não vai chegar e não vai acender a lâmpada, a pessoa não vai suar. Então, a ideia da cirurgia é seccionar o nervo, eliminando essa mensagem. Com isso, a pessoa para de suar imediatamente. Tem outras alternativas? Até tem, só que assim, a alternativa mais viável, além da cirurgia, seria a utilização da toxina botulínica. Mas ela tem um inconveniente, ela é utilizada principalmente para o suor axilar, mas, por exemplo, a pessoa que tem suor nas mãos não se deve utilizar, porque pode dar algum problema de movimentação nas mãos. A toxina botulínica, ela faz uma paralisia, né? O mesmo que o Botox. Exato, o Botox seria o nome comercial, né? Sim. Então, nas mãos não se deve utilizar, mas nas axilas pode ser utilizada. O inconveniente, se é que poderíamos chamar assim, é o fato de que ele tem um tempo de validade. Então, a pessoa tem que constantemente renovar, né? Com a cirurgia, não. Cirurgia fez, é definitivo. Mas eu já ouvi dizer de gente que teve o suor compensatório, aquele que você faz a cirurgia, por exemplo, nas axilas e daí começa a suar nas costas, coisa que não suava antes. Também tem essa possibilidade? Sim, é assim, Fran. O suor é um mecanismo de regulação térmica e de eliminação de toxinas que nós temos no corpo. Ou seja, suor é normal, isso é importante que a população tenha esse conceito. O ruim é o suor excessivo. A partir do momento que você faz a cirurgia e elimina o suor das mãos ou das axilas, esse suor que estava saindo por ali vai ter que sair por outra parte do seu corpo. O que acontece? Ele acaba saindo por outra parte, mas se distribuindo no corpo todo e a pessoa não nota. Isso é o que ocorre com a maioria das pessoas. Mas existem algumas em que acontece isso que você falou. Ele vai ter esse suor compensatório, mas localizado em outra parte. Então, ela passa a suar não mais nas mãos e axilas, mas vai suar no abdômen ou nas costas. Então, isso pode acontecer realmente. Mas é minoria.
é a minoria. A maioria dos pacientes não ocorre. Então tá certo. Obrigada, viu, doutor, pela tua participação, esclareceu muitas dúvidas. Então tá aí, ó. Inclusive a Tatiana colocou aqui nos comentários do Facebook, eu operei em 2004 de hiperidrose. Que bom, espero que tenha resolvido o seu problema, viu, Tatiana?